Olá, tudo bem com vocês? Neste bate-papo vamos falar sobre a série da Netflix Adolescência, que vem despertando muitos alertas sobre a vida de crianças e jovens e como as redes sociais podem influenciar os seus comportamentos e definir suas escolhas. E para conversar sobre o tema, convidamos a psicóloga infanto-juvenil Rosiane Martins. A sua experiência em atendimento clínico a crianças e adolescentes já soma mais de 12 anos. Rosiane tem especialização em psicopedagogia, com formação em educação continuada em MDR e Brain Spotting, que são técnicas para manejo clínico em traumas, e atualmente trabalha com mentoria parental com pais e responsáveis e está cursando pós-graduação em parentalidade pela PUC do Paraná com o coordenador e professor Renato Caminha. A Rose já é Rose, né? Porque já esteve tantas vezes aqui conosco, já é Rosiane, já é Rose pra gente, não é isso? Ela já esteve aqui no canal para abordar temas muito relevantes, como a violência nas escolas, que possibilitou reflexões importantes, sobre Barbie, o filme, que foi um bate-papo super descontraído, porém muito esclarecedor, e sobre parentalidade, que é uma das suas principais abordagens, como mentora e psicóloga infanto-juvenil. São entrevistas imperdíveis, vale a pena você ir aí na nossa playlist e conferir esse bate-papo. Mas agora, mais uma vez, teremos a oportunidade de ouvi-la sobre uma temática tão necessária que é o comportamento de crianças e jovens, tendo como pano de fundo a minissérie Adolescência. Seja muito bem-vinda, Rose, mais uma vez ao nosso canal. Obrigada por mais uma vez estar aqui conversando com a gente sobre temas tão importantes. Olá, Carla, é um prazer estar aqui. É muito bom a gente poder ter espaço, né, para dialogar sobre assuntos tão relevantes. E eu espero poder contribuir aí para que todos nós possamos nos enriquecermos com essa discussão. Então, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero fazer alguns pedidos especiais. O primeiro deles é para que vocês assistam esse vídeo até o final, fica com a gente. Assim você não perde nadinha dessa super entrevista, que traz informações que com certeza vão contribuir na qualidade dos relacionamentos, principalmente entre pais e educadores, com adolescentes e jovens. Outro pedido especial é para que você se inscreva no nosso canal, mas se inscreva agora, não perca mais tempo, não custa nada. Para o nosso trabalho é fundamental a adesão, a sua adesão ao nosso universo. Compartilhe esse vídeo, faça essas informações chegarem a mais pessoas e faça diferença na vida delas. E faça seus comentários também, que a gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Agradeço a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júlio Silveira e a Carla Gaspar pela parceria indispensável para a qualidade final dos nossos vídeos. Siga o nosso perfil no Instagram, confira o endereço aqui na tela, tem muita coisa bacana lá também. E vamos ao nosso bate-papo. A adolescência é uma fase fundamental para a formação do ser humano. Não é à toa que é um período difícil, de muitos questionamentos e de descobertas e de grandes desafios para todos da família. E o contexto atual parece que superdimensiona esses desafios com um universo digital cada vez mais inserido em todas as nossas relações. Como vivenciar esta fase de forma mais saudável? Então, Rosiane, por que a adolescência é tão importante para a formação do indivíduo? O que é a adolescência, as suas fases e, do ponto de vista emocional, quais os seus maiores desafios e características comportamentais? Então, Carla, a adolescência ela é uma fase que marca a transição, né, da infância para a vida adulta. E o papel assim essencial dela é na construção da identidade do ser. Né, porque o indivíduo ele começa a se perceber separado da família. Né? Então, na adolescência vai se manifestar de forma individual os desejos, os conflitos, aquilo que
a pessoa começa a ter como opinião dela, que é diferente da criança, né? Por isso que tem assim tanto impacto mesmo, quando a família começa a se perceber nesse lugar em que esse ser, ele opina, ele contraria, ele faz objeções. Então, a gente tem aí pelo menos 3 momentos do desenvolvimento na adolescência, né? As fases. Então, aí hoje nós já estamos com a idade de 10 anos, de 10 aos 13 anos, né? A gente vai ter ali a marca principal das mudanças físicas, que começa a haver assim, um distanciamento emocional dos pais, que é algo que assusta, inclusive, né? Porque eles precisam tomar essa distância para se nomear, para se reconhecer, tá? E aí a gente vai ter daí, dos 14 aos 16, que é um outro momento em que eles começam a buscar mais os seus pares nos grupos. E isso também é muito importante da gente compreender, porque vem à tona vários aspectos que, por exemplo, hoje com a internet, pode levar esse menino, essa menina a ficar mais vulnerável, né? E aí a gente vai ter dos 17 aos 20 anos, que começa a consolidar valores, e esse menino, essa menina começa a se nomear distinto da família. Do ponto de vista emocional, os adolescentes eles vão viver uma montanha-russa de emoções, né? As emoções, elas são capazes de levar esse menino a um sentimento de totalmente perdido, a euforia absurda, né? Ao sentimento de desamparo, e aí quem está junto, os adultos que estão junto, eles sentem extremamente incapacitados, vamos dizer assim, porque é muito impacto nas emoções desses meninos. Então eles têm muita impulsividade, né? Uma necessidade de pertencimento absurda e questionamentos existenciais que levam a gente que está convivendo com eles a também acessar a nossa angústia do nosso mundo interno, porque a gente também já foi adolescente, né? Essa busca intensa, né, de sentido. E os pais desse lugar, eles precisam se posicionar de forma presente, mas sem sufocar esses meninos e essas meninas. Então, o desafio é criar aquela ponte em que a gente permite a liberdade, mas não abre mão da proteção. Então, você até falou na nossa reunião que a gente faz antes, tem que construir pontes e não muros nesse momento, não é? Eu gosto muito dessa metáfora. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a série. A gente faz alerta de spoilers. Eu recebi spoilers, assisti a si mesmo e foi muito interessante, muito importante ter assistido, porque realmente ela chama atenção para muitas coisas. E a pergunta é: por que a série Adolescência é tão impactante, Rosiane? Quais são as suas principais abordagens e contribuições para os pais e educadores? E você poderia fazer uma análise maior sobre o sofrimento familiar diante de situações semelhantes na vida real? E realmente é um soco no estômago mesmo quem assiste, não é, Rosiane? Realmente faz jus a todo esse comentário que vem sendo feito da minissérie. Né? A repercussão que ela traz, ela foi lançada em dia 13 de março, né? Não tem nem um mês que ela foi lançada e revirou todo mundo. Na verdade, essa série é impactante porque ela vai tocar em dores reais, cotidianas, né? E essas vozes que estão silenciadas nesses ambientes do nosso lar, nas nossas casas, né? Ela vai humanizar muito os conflitos entre pais e filhos. Ela vai levar todo mundo para esse lugar de lidar com o que é real, né? Ela também provoca, né, o acesso ao que é conflitante entre pais e filhos. Então, ela vai mostrar do que não é quem está certo ou quem está errado. Ela vai trazer para a gente essa dinâmica relacional, que está cheia de desencontros e de urgências emocionais. Na perspectiva da mentoria parental, que é o principal trabalho que eu conduzo hoje, é de um lugar de acolher as angústias que todos nós adultos, ao assistirmos a série, ficamos desamparados, escancarou, né, vários dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a minissérie, ela traz isso de uma forma assim real, de modo que a gente fique suspenso, né? A contribuição que a série traz também para a nossa reflexão, né, ela vai provocar em nós, ela vai convidar, melhor dizendo, que os adultos comecem a olhar com mais empatia para a vivência do adolescente. Principalmente para nós mesmos, como pais, tá?
porque é uma construção. A série ela não maqueia, né? A série ela não tem qualquer proposta de maquiar, ela escancara e fica todo mundo ali se trabalhando, se projetando naquelas cenas, se projetando nos personagens, tá? E observo, né, com você aqui hoje, que esse sofrimento familiar que a gente às vezes identifica nas famílias e alguns adultos tomam assim, um certo afastamento emocional. Né? Eu não sei lidar com isso, então eu nego isso. A gente já brincava há pouco, né, que as pessoas ficam assim, mas ele efetivamente cometeu o crime ou não cometeu o crime? Mesmo que esteja escancarado na cena. A gente fica com esse estado de pavor. Então, a gente não quer acreditar que aconteceu. A gente não quer acreditar. Então, a dor do adolescente na convivência familiar, muitas vezes ela fica invisível, né, Carla? Ela se torna até insustentável para os adultos. Por isso que a gente tem que vir conversar sobre isso, porque a adolescência é uma fase da vida e que esses meninos precisam de ser acolhidos e precisam de ser monitorados, trabalhados de forma muito próxima e não distanciar, né? Coisa do tipo, a adolescência é uma fase, daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco passa, mas o durante é muito importante, né? Não dá para você negligenciar. Eu vejo que às vezes são tantas correrias da vida que há uma tendência nossa, como pais, a negligenciar um pouco. Como você falou, daqui a pouco passa, isso aí. Mas esse período realmente é importante até para construir essa ponte mesmo, né? Porque você vai estar com um outro indivíduo que está mudando, está em estado de mudança, né? Isso. Ô, Rosiane, a gente quer falar um pouco agora com relação aos espaços digitais, né? Que a gente vê muito, fala isso, é o pano de fundo da série, né? Essa questão do espaço digital. Então, como esses espaços, os espaços digitais, eles estão interferindo na formação da personalidade dos adolescentes. Não tem como mais negar essa realidade, né? E é uma das abordagens da série. E a gente, assim, vai uma pergunta até muito, assim, séria, que é como as redes sociais estão moldando a masculinidade de garotos para odiarem as mulheres e das meninas a odiarem a si mesmas. Então, isso é uma coisa tão séria. Então, faz uma análise para a gente dessa situação, Rosiane, das redes sociais, que não tem como mais negar que é uma realidade que vai perpetuar aí, né, depois da tecnologia, depois da internet, na nossa realidade do dia a dia, né? E dos adolescentes ainda mais, né? Porque dizem que a nossa geração, aí de 50, 40, é a última geração que conviveu sem internet. De modelo analógico. De 30 para cá, todo mundo já cresceu dentro desse contexto de conexão geral que a internet promove. De vida fala pra gente sobre isso. Então, Carla, esses espaços digitais, especialmente as redes sociais, elas se tornaram um espelho. Né? Então, os adolescentes, hoje, eles precisam buscar, todos nós, na adolescência, precisamos buscar pertencimento. Tá? Então, a aprovação, a identidade está nas redes sociais. É o ambiente em que eles convivem, em que eles se espelham, em que eles leem o mundo, em que eles, por exemplo, like, seguidores, engajamento, né? Isso vai para a configuração desse lugar de pertencimento que o adolescente busca. Então, o filtro do bom senso, isso me faz bem, isso me faz mal, não é uma habilidade do adolescente desenvolvida. É a gente que fica junto, o adulto é que fica junto, dizendo, não é porque tem 1 milhão de seguidores que essa pessoa está falando está correto. Embora nós estamos hoje numa crise em que muitos adultos também se validam a partir daí. Olha, que coisa importante para a gente questionar e para a gente discutir. Então, se nós adultos nem temos esse filtro, e muitos de nós não temos, imagina os meninos e as meninas na sua adolescência, tá? Agora, esse espelho que está dando esse formato, essa identidade para os meninos e para as meninas, ele é um espelho distorcido. Então, quem é que vai sentar para discutir? Se os meninos se isolam nos quartos, se isolam nos seus grupos virtuais. Então, essa minissérie, ela vai trazer para a gente esse discurso,
tá certo? Ela vai colocar essa questão da masculinidade, tá certo? Porque isso é um trânsito livre nas redes sociais, não tem punição. Por isso que nós estamos tão impactados com a série, com a minissérie, porque ela nos trouxe, ela revelou nesse lugar que a gente está assim, extremamente constrangido a lidar com isso. E esses padrões inalcançáveis, que seja de beleza, de estética, de engajamento, tá? Essa influência, ela é silenciosa, mas ela é profunda. E nós precisamos ir para esse lugar. Essa formação da personalidade moldada pelos algoritmos dos discursos tóxicos é algo que a gente tem que trazer para a nossa conversa real dentro das nossas casas. É verdade. E às vezes são conceitos que são confirmados na prática, de uma prática antiga, essa questão da masculinidade, né? Em que né, essa questão desse poder do homem, né? Desse poder e da mulher que sempre está numa posição menor, então parece que isso vai se exacerba essas coisas, esses conceitos que estão aí já arraigados. Isso, porque essa questão, inclusive, das meninas se odiarem, isso não está explícito na série, mas a gente vê realmente nessa questão desse espelho distorcido. Então, você nunca tá bom, nosso cabelo nunca tá bom, nosso corpo nunca tá bom, nunca nada tá bom pra gente. Então, a gente se odeia como mulheres. Então, isso ali, dentro desse universo, vem se reforçando e a gente realmente precisa desse diálogo, não é? Precisa de um adulto para ajudar a estabelecer esse filtro. Isso. Então, Rosiane, quais então são os sinais de alerta para os pais e por que pais irresponsáveis muitas das vezes não conseguem perceber que há algo afetando de modo negativo a saúde mental dos seus filhos? Então, é necessário, então, essa observação. O que a gente tem que estar atento, Rosiane? Olha, Carla, os sinais, né, são muito sutis. Eles passam até desapercebidos porque você não toma isso na seriedade que deve ser tomado. Mas o isolamento, a alteração do sono, né, a queda no rendimento escolar, mudanças bruscas de humor, né, comportamento de agressividade ou aquele comportamento de apatia, tá? Muitas vezes os pais não percebem porque eles estão assim tão ocupados, né? A vida faz isso com a gente, né? A gente se ocupa tanto e a gente fica no modo automático, tá certo? E aí, emocionalmente, os adultos, eles têm experimentado muito de uma desconexão. Porque ficam naquela frase tão batida que isso é uma fase, daqui a pouco isso vai passar. E a gente entra no modo de negação. Então, a gente não quer enxergar aquilo que está ali real. E é para isso que a gente usa as ferramentas no manejo da mentoria parental. Porque eu tenho um filho idealizado, eu tenho um filho que eu construí na minha imaginação. Eu preciso entrar em contato com o filho que eu tenho real, né? Isso é duro, mas é tão difícil, né? Agora, tem um outro motivo, que é o medo que os pais têm, tá certo? De descobrir algo e de lidar com isso. Então, tá aí. Eles carregam culpas, carregam inseguranças, isso vai impedindo eles de ver o óbvio. Então, é muito importante a gente estabelecer um ambiente na família cujos sentimentos possam ser expressados sem ser julgados. Algo que falta muito para a gente na troca com os nossos adolescentes. E essa questão de idealizar esse filho e você contrapor com que você, né, o filho real, isso aí é muito interessante. Talvez essa desconexão acontece por causa disso mesmo, né? É o que eu mais identifico na clínica. E Rosiane, então, como então contribuir para a formação de adolescentes e jovens saudáveis emocionalmente? Então, voltando um pouco a essa conexão, essa reconexão, estamos escutando adequadamente os nossos jovens? Você falou um pouco na nossa reunião também, que às vezes a gente vê no adolescente aquilo que a gente já foi, né? E o que a gente não quer ser ou não queria ser.
Então, a gente está escutando muito, a gente está escutando adequadamente esses jovens. Essa ideia não atrapalha um pouco essa relação? Então, como promover essa escuta de forma harmoniosa, equilibrada, levando em conta a responsabilização, porque não é porque adolescente não tem que ter responsabilidade, porque tem que ter, e o cuidado. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, sobre essa questão dessa relação, como que é essa escuta, mas eu queria também fazer um destaque para o papel da escola nesse processo, que na série mostra um modelo de educação escolar incapaz de dar conta da realidade, dessa nova realidade da juventude. E é interessante que é uma escola numa cidade britânica, uma escola numa cidade ali, a escola é britânica, e não muda muito da realidade do Brasil. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Se uma das coisas que me impactou foi a questão da escola. Como que pode, assim, eu fiquei vendo que não é muito diferente essa incapacidade de lidar com aquela realidade. Então, como que deve ser esse espaço de aprendizado de forma a contemplar essas mudanças? Então, a gente fala um pouco sobre essa escuta e a escola também nesse processo. Dentro de casa e na escola, nós somos adultos na lida com os adolescentes. Então, o que nos empata em casa é o que empata também na escola. É esse trânsito da minha vida adulta conectando com a vida do adolescente. Nosso sistema nervoso, né? Nosso registro cerebral, a gente se conecta com as pessoas de modo não verbal. Então, a escuta, ela precisa ser verdadeira, com empatia, com respeito pela vida do adolescente. E, infelizmente, muitas vezes, os adultos têm uma postura de que banaliza, ridiculariza, minimiza o sofrimento, a vida daquele adolescente. Então, é muito importante a gente tomar essa consciência, tá? De que tem que estar de verdade, respeitar o que o outro está sentindo ali. E isso exige da gente, como adulto, uma autorregulação emocional. Porque muitas vezes a gente também não aprendeu a regular a nossa emoção. E a escola vai vivenciar essa experiência também. Nós não temos na escola um espaço de acolher as emoções e de ensinar as emoções para os nossos meninos e para as nossas meninas. A escola, ela vem ignorando, né, esse mundo interno que os adolescentes têm. E não está dando conta de oferecer um modelo de autorregulação para que esses meninos possam se sentir verdadeiramente acolhidos. É uma opinião crítica, felizmente, bastante real diante do que a gente está vivendo. Seja no lugar que for a nível de mundo, é o contraste, é o impacto do adulto conectando com o adolescente. Então, essa conexão tem que haver, né? Para haver a escuta, né? Porque às vezes é um monólogo, né? Às vezes os pais ou os professores, mais os pais, às vezes é um monólogo, não é um diálogo, né? Isso aqui tem que se chamar atenção para promover o diálogo e não o monólogo, né? Isso. Então, Rosiane, muito obrigada por participar conosco mais uma vez. Excelentes orientações, sempre muito bom. A gente reforça que manter essa conexão entre pais e filhos é indispensável para a formação de adultos saudáveis. Então, vamos formar pontes e não muros, não é isso, Rosiane? Sempre, sempre, querida, sempre. Muito obrigada, prazer enorme. A gente está à disposição, sempre numa perspectiva de promover saúde mental em todos os ambientes. É isso, e vocês podem conferir os contatos da Rosiane aqui na tela. Outras informações sobre o tema estão disponíveis na descrição desse vídeo. Vocês sempre podem conferir na descrição dos nossos vídeos, porque a gente sempre complementa com mais informações lá, né? Deixe sua curtida, esse conteúdo não merece sua curtida. E se você gostou, também compartilhe e se inscreva no nosso canal. E venha fazer parte do nosso universo. Até a próxima. Tchau!